Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Seguindo a nossa programação, hoje é um vídeo de caso criminal. Espero muito que vocês gostem do conteúdo escolhido para trazer aqui nesse vídeo. Peço que desde já vocês deixem a curtida de vocês aqui, que me ajuda bastante na divulgação do canal. Comentem o que acharam do vídeo, comentem sugestões de vídeo que vocês querem ver por aqui também, que eu vou estar lendo e trazendo o mais breve possível. Peço que ativem as notificações também, o sininho, para não perder, né, e ser notificado assim que eu postar vídeo novo. Então também, para isso é muito importante você estar inscrito aqui. Se inscrevam, por favor, eu tô com a meta de bater 500 inscritos, então toda inscrição ela é muito importante e eu ficaria muito grata por isso. Então é isso, vamos rodar a vinheta e a gente começa o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, então, a gente vai ver de um caso de um assassino em série brasileiro. Esse caso aconteceu nos anos 80, então ele é um caso um pouco mais antigo, mas mesmo assim ele tem pontos importantes pra gente refletir e analisar o caso e entender como as coisas se desenrolaram. A gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos que o maníaco do Trianon. Ele ficou conhecido dessa forma, vocês vão entender o porquê já já. O nome dele era Fortunato Botton Neto, ele nasceu dia 10 de setembro de 1963 em São Paulo. Então, lá no coração da Avenida Paulista, né, acabou vindo a se tornar palco da prostituição masculina. Ele, inclusive, estava lá. E ele viu ali uma oportunidade de sobreviver e de ganhar dinheiro. Só que o que acontece? Pela época em que tudo se passou, né, como era os anos 80, a AIDS, ela estava no seu auge, no seu pico, assim, né, era muitos casos que tinha naquela época, e até por conta dos tratamentos não serem tão eficientes, né, eficazes que nem são hoje, e não ter tantos recursos quanto se tem hoje em dia, era um pouco complicada essa questão, né, porque a homofobia também, ela era muito grande e ela acabava silenciando as vítimas. E ele tinha dependência química também, essa dependência dele acabou se tornando necessidade, e essa necessidade, ela se transformou em violência. Ele nutria um ódio muito grande pelos homossexuais, então era uma classe que ele via como pessoas que tinham muito poder, e isso causava um ódio muito grande nele, ele alimentava esse ódio dentro dele. E aí até que um dia ele acabou externalizando esse ódio, né, e cometendo as atrocidades que vocês vão ver mais pra frente, que eu vou contar pra vocês. Galera, um adendo aqui que eu esqueci de falar, mas é muito importante, faz total diferença. Ele ficou conhecido como maníaco do Trianon porque todo o caso, todas as vítimas, enfim, um ponto que ele usava para atrair elas, principal era uma área verde que fica localizada na frente do MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, e essa área verde é o Parque Trianon. Então, só para que vocês entendam por que ele ficou conhecido dessa forma, com esta nomenclatura. Pra gente entender um pouquinho melhor, então, vamos começar lá do começo, pela infância dele. A sua infância, ela foi desde muito cedo, né, muito complicada. Ele já passou por coisas pesadas, que uma criança não tá preparada e está extremamente vulnerável, né, pra passar, justamente por se tratar de uma criança e daquela idade que a gente já falou aqui, que é muito crucial, muito crítica pro desenvolvimento do cidadão, pro desenvolvimento do caráter e pra formação de várias coisas. Então, ele nasceu na capital paulista. É dito que desde cedo ele precisou já fugir de casa, e aí ele passou a viver nas ruas. Ele sobreviveu de esmolas. Aos 8 anos de idade, então, ele alega que ele foi abusado por parte de um caminhoneiro, e aí é dito que, segundo as análises, a partir desse trauma ali, começou a crescer um ódio muito grande dentro dele, né, e esse ódio mais tarde, ele ia acabar direcionando para suas vítimas, né, o ódio que ele começou a alimentar dentro dele por conta do trauma que ele passou, que foi uma coisa extremamente pesada. Tá, então vamos pra parte criminal agora, vamos começar a entender um pouquinho de como se desenrolaram as coisas. Tudo acontece então no dia 17 de agosto de 1987, quando a empregada doméstica do psiquiatra Antônio Di Giacomo chega na casa dele para trabalhar e encontra um cenário digno de filme de terror. Ela se depara com ele com as mãos amarradas, os pés amarrados e uma meia na boca. Ele estava obviamente morto, né, por tudo isso que ele tinha sofrido e passado, né, era muito difícil sobreviver, ele já estava morto. E nessa hora, já que ele não era muito cuidadoso na hora de cometer os seus crimes, ele acabou deixando para trás uma impressão digital e ele fez uma ligação na linha telefônica da vítima. Então tinha um registro telefônico também que a polícia acabou podendo utilizar, né, posteriormente na investigação. Outra coisa que é importante a gente mencionar é que ele era, assim como vários outros serial killers, muito frio, muito insensível, e ele não demonstrava nenhuma reação, nenhum sentimento, nenhuma emoção sequer, né? E aí ele disse pra polícia ali então
que matar era como tomar um sorvete. Quando você acabava de tomar o sorvete, você queria tomar mais um e a coisa não parava nunca. Então ele comparou como se fosse uma vontade que nem comer, como se matar fosse que nem comer. Uma coisa super leve, né? E saudável. Só que não. Vocês podem estar se perguntando então por que ele não foi pego antes, e como a gente pôde perceber, ele não era muito cuidadoso ao cometer seus crimes. Então ele acabava deixando pistas e rastros para trás que, se a polícia ligasse os fatos, ela iria chegar à conclusão de que ele havia sido responsável por tudo aquilo. O que acontece? Nessa época havia um negócio complicado que era a homofobia. Ela era um preconceito muito grande, então era uma coisa muito velada. As pessoas não falavam sobre. As pessoas simplesmente também não se assumiam, então muitas dessas pessoas que ele acabou fazendo de vítimas, que ele acabou escolhendo como vítimas, né, que eram da alta sociedade, eram da elite e tudo mais, o que leva a gente a pensar que é estranho a investigação não ter acontecido de forma mais rápida e eficiente, porque se tratava de pessoas grandes na sociedade, mas é que essas pessoas também eram homossexuais e não eram assumidos, então isso poderia gerar um escândalo desnecessário. As famílias muitas vezes preferiam enterrar e jogar panos quentes, enterrar debaixo do tapete e jogar panos quentes em cima, para que não viessem a descobrir que eles eram homossexuais. Então, para que isso não viesse à tona. E a polícia também teve um descaso, né, ali no começo de toda a investigação, então por isso demora mais para que se chegasse à conclusão de que ele era o responsável por tudo aquilo e que se prendesse ele, né. Como se deu a investigação então? Qual que foi a gota d'água para chegarem nele? O que acontece? Ele tinha vários clientes, vários, né, garotos pelos quais procuravam ele para fazer programa, porque ele era um garoto de programa, ele trabalhava com prostituição. Então, tinha um garoto que ele não era assumido para a família. E aí, o Fortunato sabia que ele não era assumido. Então, ele usava isso contra ele. Ele chantageava, ele extorquia o garoto para que ele desse dinheiro para ele em troca do seu silêncio. E assim, ele não divulgaria que ele era homossexual para a família, né? E ele continuaria sem se assumir. O que acontece? Até que em certo momento ele ficou chantageando, até que em certo momento então ele foi denunciar ele pra polícia, pelos comportamentos violentos e tudo mais. O jovem denunciou o Fortunato. E aí a polícia então combinou com esse jovem que eles iriam tentar arrumar um jeito de pegar ele, eles iam armar uma emboscada. Então ele planejou um encontro ali com o Fortunato, né, o jovem quis conversar com ele, né, planejou uma conversa e levou uma escuta com ele. E aí então a polícia ia ficar monitorando essa escuta. Quando ele foi pra conversa, ele falou que tava tudo acabado entre eles, que ele não queria mais nada, que ele queria terminar o caso ali. Aí o Fortunato ia partir pra violência, então a polícia acabou intervindo, agindo e o prendendo. O seu modus operandi, pra gente entender, então, era o seguinte. Ele acabava embebedando essas pessoas, então nos apartamentos delas mesmo, ele acabava bebendo, e elas bebiam junto, enfim, ele fazia elas beberem, e aí elas ficavam fora de si, porque elas bebiam demais. E aí ele conseguia, então, fazer o que ele queria, né? Que era amarrar os tornozelos, amarrar os pulsos, ele amordaçava elas também, né? E aí ele matava ou por golpe de faca, ou estrangulamento, ou por chave de fenda. Então ele utilizava essas três formas para acabar com a vida delas. E aí, após ele ceifar a vida delas, ele procurava objetos de valor no apartamento para que ele pudesse vender, né? Sem levantar nenhuma suspeita. Sobre a sua prisão, após 1989, então, ele foi condenado e julgado, né, por responsabilidade de 10 crimes. Ele confessou ser responsável por 10 crimes. É dito que acredita-se que esse número, na verdade, seja 13 e não 10, que ele tenha feito 13 vítimas fatais. E aí ele recebeu a pena de 8 anos de prisão. O que acontece? Muita coisa também não foi atribuída a ele porque as famílias não queriam que se envolvesse o nome deles e dos seus parentes, familiares, num escândalo, porque eles eram homossexuais. Então isso era um preconceito muito grande naquela época, tinha bastante homofobia, os casos de AIDS eram muito numerosos, então era um ponto bem complicado e as famílias não queriam ter o seu nome ligado a esse tipo de coisa. Então muitos nem chegaram aí atrás para poder punir ele por aqueles crimes, porque não queriam ter o seu nome vinculado àquele tipo de coisa. Vamos falar sobre a pena e também sobre as condições mentais dele. É dito que ele sofria de alguns problemas psicológicos e ele passava por períodos e episódios de surtos. Esses episódios poderiam durar de minutos até semanas, meses. Então eram episódios que variavam, né, a duração, mas eram pontos bem complicados e coisas bem complicadas, porque quando ele estava fora de um surto, ele era uma pessoa normal, relativamente normal. E aí, quando ele surtava, então ele saía de si, ele se transformava num monstro e começava a nutrir um ódio absurdo.
ele vai então contrair a AIDS, né, o HIV, o vírus do HIV, de uma das suas vítimas, porque ele era garoto de programa, então ele trabalhava com esse tipo de coisa, e aí ele estava muito vulnerável, né, e na época não se tinha tantos recursos quanto a gente tem hoje em dia, então era muito mais complicada essa questão, e era um preconceito muito grande também com esse tipo de coisa, com homofobia, com homossexualidade, né, e todo esse tipo de coisa, então era bem complicado, e aí ele vai contrair então isso, e devido a isso ele vai acabar adquirindo bronquiopneumonia, que vai ser a causa da morte dele, né? Ele vai ter a AIDS, isso acaba deixando o sistema imunológico muito vulnerável e muito desprotegido, então suscetível a qualquer tipo de infecção ou doença. E aí ele acaba adquirindo a bronquiopneumonia e acaba vindo a falecer no presídio de Taubaté, em 1997. Então ele não cumpre a sua pena integralmente porque ele acaba vindo a óbito. Sobre a cultura popular, é dito que esse caso originou várias reportagens e também a série Instinto Assassino, e ele também serviu de base, né, ele é mencionado no livro Dias de Ira. Então, gente, esse foi o vídeo, tem alguns pontos interessantes que a gente pode conversar aqui e eu pude trazer pra vocês. Espero que vocês tenham achado esse tema relevante e o caso relevante, peço que deixem a opinião aqui embaixo. É isso, até a próxima, tchau!